Oi, pessoal. Para entender tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, que a gente vê todos os dias, tudo aquilo que está acontecendo no mundo, as categorias políticas usuais não são suficientes. A gente precisa de um enfoque que coloque em pauta o verdadeiro espaço da disputa política, da disputa pelo poder, que é, no fundo, a nossa mentalidade, o nosso pensamento, e entender, a partir disso, as novas estruturas de poder no Brasil e no mundo. Essa é a proposta da Academia Folha Política, onde eu ofereço o meu curso de Logopolítica e onde você encontra também toda uma série de outros materiais, como a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e várias outras iniciativas, algumas que já estão lá e outras que estão por vir. Por isso, nesses dias agora, eu queria te convidar para se inscrever, se tornar membro desse projeto, que é um projeto de construção de um conhecimento sobre a realidade do poder, como entender, como resistir a um poder avassalador que está tentando dominar a nossa própria maneira de viver e maneira de pensar. Então, você pode aproveitar agora, nesses dias de carnaval, a promoção da Academia Folha Política. Nessa promoção, você, com R$ 336, adquire a anuidade completa da Academia Folha Política, com todo esse conteúdo que eu mencionei, o curso de Logopolítica, Agenda 2030 e vários outros materiais, inclusive materiais que vão ser introduzidos ao longo desse ano. Tá? Então, para entrar nesse projeto com essas condições especiais, R$ 336 por ano, para ser membro dessa academia, basta clicar aqui na descrição, no link, e entrar nessa aventura de conhecimento e de transformação. Tá bom? Um abraço. Para rememorar também um pequeno episódio, ilustrando, inclusive, isso que eu acabo de dizer. Quando eu estava formando a minha equipe, ali o segundo escalão dentro do Ministério, segundo e terceiro, tinha um colega que eu tinha em vista para tratar dos temas de Nações Unidas, e já estava mais ou menos encaminhado nisso. Aí um dia eu estava conversando com ele, e ele me disse: mas então a gente vai ter que votar a favor de Israel, na ONU? Eu falei: vai sim. Puxa, mas então tá bom, eu vou pro sacrifício. Eu falei: não, esquece, não vou te obrigar a fazer sacrifício nenhum, você está dispensado aí dessa função antes de assumi-la. E convidei outra pessoa que fez um trabalho excelente e que não tinha problema nenhum em votar a favor de Israel e ajudar a entregar essa política externa que o povo brasileiro tinha escolhido. Né? Mas essa era a mentalidade de parte do Itamaraty, né? Israel como um anátema, assim, você não pode se aproximar de Israel. Né? E depois, durante a minha gestão, essa mesma pessoa que não queria, né, se aproximar de Israel, disse assim: não, os multilateralistas aqui, uma vez eu soube que falou isso, né, os multilateralistas aqui no Itamaraty estão muito preocupados com a gestão do Ernesto e tal, porque ele, né, essa coisa de mudar o padrão de voto em relação a Israel, né, enfim, eram fluxos de más ideias, né, que estavam ainda presentes no Itamaraty. Teríamos levado mais tempo para, digamos assim, transformar essa mentalidade. Né? Teríamos levado mais tempo. Mas, enfim, começamos esse trabalho e me orgulho muito disso. Orgulho muito disso. E essa amizade com Israel foi então, um momento marcante, e agora está sendo completamente destruída, e a gente está vendo como Israel é um símbolo e é uma espécie de bússola de para onde vai um país. Né? Um país que gosta de ditadura, por algum motivo, gosta de atacar Israel, e um país que gosta de democracia, na verdade, né, gosta de liberdade, se aproxima de Israel. Estamos vendo essa bússola.
né? Já estamos passando aqui um pouquinho, mas eu queria só mais uma coisa na live aberta, que é o seguinte. Vou colocar mais uma coisa. Nesse momento inicial do governo Bolsonaro e dessa construção de uma nova relação com Israel, o chanceler de Israel era o Israel Katz, né? Tem o mesmo nome do país dele, Israel Katz, que depois saiu e agora voltou a ser o chanceler de Israel. Ele é hoje o chanceler de Israel. E no dia que nós chegamos em Jerusalém para a visita, começo de abril de 2019, antes até das reuniões do presidente com o Netanyahu, eu tive uma reunião minha com o Katz, né, reunião de chanceleres. E eu me lembro muito dessa reunião, porque eu acho que o Israel Katz, a equipe israelense, chegou para ter uma reunião assim, burocrática. Já conheciam de décadas o Brasil fazendo uma politiquinha assim de né, tentar disfarçar a sua rejeição a Israel, sempre votando contra Israel nas Nações Unidas, sempre colocando pressão contra o próprio direito de Israel de se defender. Isso não é de hoje que o Lula está fazendo, isso vem de uma péssima tradição da diplomacia brasileira. Lula agora está extrapolando, mas isso já vinha de antes. Então Israel, que é um país, e o Israel Katz estavam, acho que, esperando isso. Eu comecei a falar, olha, a gente quer construir uma amizade, queremos falar de vários temas de interesse mútuo, em tecnologia, comércio, cooperação e vários temas, mas nós queremos plantar uma árvore, né, e não simplesmente colher os frutos, né? Para você colher os frutos, você precisa plantar uma árvore, essa árvore de uma amizade, né? E não ir direto no fruto, porque isso não existe, esses frutos não se sustentam, né? Você querer ter uma relação econômica e tecnológica sem ter uma relação de amizade, quer dizer, o principal é a relação de amizade. Claro, você pode ter uma relação comercial produtiva sem isso, mas é um processo diferente quando você tem uma afinidade e quando você entende o que cada outro representa no mundo, né? Foi isso que eu coloquei, e eu vi, né, um momento em que mudou a percepção, mudou a atitude deles. O Brasil mudou, né? Não falaram isso, mas você sente, né, no olhar das pessoas, né? E a partir daí começamos a negociar várias coisas. Nessa viagem assinamos mais de uma dezena, certamente, de instrumentos, mas, sobretudo, né, o Brasil se tornou um amigo de Israel, e isso não é banal, certo? Requer muita coragem ser amigo de Israel, nos corredores aí da ONU e tal, e foi isso que aconteceu. E agora, então, eu vejo com alegria o Israel Katz, foi um excelente chanceler na época, novamente como chanceler, e falando muito claramente o que pensa sobre essa covarde e absurda atitude do Lula, né? Eu vou ler aqui só, então, vou apresentar para vocês fala a postagem do Israel Katz, tá? Alguns já terão visto, mas assim, ele postou, inclusive traduzido já em português para o público brasileiro ver. Então esse aqui é o Katz, dizendo: presidente do Brasil, Lula, né? Milhões de judeus em todo o mundo estão à espera do seu pedido de desculpas. Como ousa comparar Israel a Hitler? É necessário lembrar ao senhor o que Hitler fez? Levou milhões de pessoas para guetos, roubou suas propriedades, as usou como trabalhadores forçados e depois, com brutalidade sem fim, começou a assassiná-las sistematicamente. Primeiro com tiros, depois com gás. Uma indústria de extermínio de judeus de forma ordeira e cruel. Israel embarcou numa guerra defensiva contra os novos nazistas, que assassinaram qualquer judeu que viam pela frente. Não importava para eles se eram idosos, bebês, deficientes. Eles assassinaram uma garota em uma cadeira de rodas, eles sequestraram bebês. Se não tivéssemos um exército, eles teriam assassinado mais dezenas de milhares. Quero lembrar que assassinaram 3 brasileiros.
né? Os terroristas do Hamas. Enfim. Continua aqui, terminando. Que vergonha, diz o Katz. Sua comparação é promíscua, delirante. Vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. Ainda não é tarde para aprender história e pedir desculpas. Até então, continuará sendo persona não grata em Israel. Isso aqui, eu sei que isso aqui é a voz de um chanceler que fala com o coração, que fala com indignação, e que fala a partir de um sentimento profundo de representação do seu povo, né? Depois a gente vai comentar aqui na parte fechada, houve uma reação de brasileira dizendo que isso não é linguagem diplomática. Eu não sei se é ou não é, mas isso aqui é linguagem de um homem, falando, né, para um semi-homem que, com os piores propósitos possíveis, propósitos de levar o seu país a integrar um eixo totalitário, ofendeu todo o povo judeu, ofendeu a nação de Israel, ofendeu a memória dos mortos e dos vivos, né, e o sentimento dos vivos, e ofendeu a própria nação brasileira e as próprias vítimas brasileiras dessa barbárie agora que aconteceu. Então isso aqui é um homem falando, tá? Claro, né, com um exercício de uma função diplomática, mas nós estamos diante de algo muito sério, um país, Israel, que está novamente, como já esteve várias vezes na sua história, tendo a sua existência ameaçada. É o único país do mundo, talvez junto com a Ucrânia hoje, que está praticamente cercado por potências e influências que não é que querem diminuir o seu território ou que querem, de alguma maneira, assujeitá-lo, não. São países que querem destruí-lo e destruir o seu povo, né? Israel é fruto da ideia de que de que é necessária uma casa para o povo judeu depois de tudo que aconteceu. Então, ao contestar Israel, você está dizendo, olha, o povo judeu não merece uma casa. E a resposta, então, talvez não seja muito diplomática, né? Mas, portanto, é a resposta de um ser humano, de um homem. Então, por isso que eu queria destacar isso aqui, independentemente dos detalhes dessa postagem, tá bom? Bem, vamos para a parte, então, exclusiva aqui da nossa live, apenas com os membros do canal, com os membros da Academia Folha Política, deixando, portanto, convite, se você quiser já se inscrever, dá tempo, se inscreve aqui rapidinho e já assiste o restante da live de hoje no canal, enfim, na plataforma do curso exclusiva para os membros, tá bom? Além disso, você ganha várias outras oportunidades aí dentro da academia. Tá bem? O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui.
Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade